Seja muito bem-vindo ao nosso canal Inovação Superação. Eu sou o professor Isidoro e nós vamos conversar hoje sobre um tema muito legal. Nós vamos falar sobre atingimento de metas, sobre cumprimento de objetivos. Por que as pessoas não conseguem cumprir seus objetivos? Por que elas não conseguem entregar as suas tarefas por completo? Por que elas não atingem as suas metas? Enfim, o que nos faz continuar? Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Eu começo a nossa conversa com uma pergunta. Você conhece alguma pessoa que não consegue manter um curso que ela adentra até o final? Você conhece alguém que não mantém relacionamentos por muito tempo? Você conhece pessoas que têm aquilo que a gente chama de fogo de palha? Ele inicia algo, mas logo desanima, logo perde a vontade e deixa tudo para trás. Alguém aí conhece uma pessoa que tentou aprender inglês ou outro idioma estrangeiro pela terceira ou quarta vez e desistiu? Por que as pessoas desistem? Eu vou agora lançar uma frase que será a base de análise do nosso case. E eu sempre falo, não seja imediatista, não se apegue à sua primeira impressão. Nós temos muito que aprender com ela. Comece pelo começo. Vá do começo até o fim. E quando chegar no final, pare. Professor, essa frase não agrega nada. Comece pelo começo. Comece pelo meio. Comece pelo planejamento. Comece pelo preparativo. Vá atrás daquilo que você precisa deixar pronto antes de iniciar. Entre em contato com as pessoas que precisam te fornecer algum insumo, alguma coisa. Se você vai viajar, entre em contato antecipadamente com o hotel. Faça preparativos para que quando você iniciar a sua jornada, aquilo já esteja preparado para o seu início. Muitas pessoas não começam pelo começo. Elas são imediatistas. Elas iniciam algo sem preparação, sem saber onde é o final, sem saber o que desejam encontrar, o que desejam obter ao final de uma empreitada. E quando começam os problemas, quando iniciam as etapas em que você precisa estar mais dedicado, quando você precisa ter um jogo de cintura, quando você precisa se libertar daquele pequeno probleminha, elas não sabem o que fazer. E aí o que elas fazem? Desistem. Nelson Mandela dizia que desistir é a opção dos fracos. Porque para os fortes só existe uma escolha: continuar. A segunda parte da frase, vá do começo até o fim, significa que você já teve algo iniciado e você tem que continuar. Mas pessoas no meio da sua tarefa querem começar a fazer uma coisa que deve ter sido feita no início, e aí elas atrasam tudo. E quando começam a tentar fazer aquela coisa de início, não dá mais tempo. Você não pode preparar as festas de boa-vinda quando o convidado já está lá. Não adianta você tentar preparar uma etapa que você deveria ter sido feito antes. Já está errado. Você já concretou a laje. Não dá agora para pensar em fazer o alicerce. Já está pronta a laje. Muitas vezes as pessoas não têm uma sequência lógica no desenvolvimento das suas tarefas. Falta de preparo, falta de planejamento, falta de sentar e imaginar o que pode ser feito, prever possíveis problemas. E logicamente, quando eu digo que tem que chegar até o fim, é porque você tem que completar a sua tarefa. E os problemas muitas vezes te impedem, porque você já não sabe o que fazer. E eles começam a se agigantar, eles começam a ser maiores do que você. E muitas vezes por falta de experiência, por falta de prática, por falta de liderança, por falta de motivação pessoal, porque a pessoa não tem o ideal guardado dentro de si do que a iniciou e do que tem que fazer ela continuar acreditando, elas desistem. Isso é muito triste.
Isso é muito chato muitas vezes, você encontrar pessoas que não conseguem completar. E elas falam: professor, o que está de errado comigo? O que eu posso melhorar? Um filósofo chinês dizia que para que você possa entender o futuro, você tem que estudar o passado. Então eu gostaria de destacar nesse vídeo 4 histórias de personalidades do nosso tempo que tiveram o mesmo problema que você está passando, talvez até muito maior, alguns bem maiores, mas elas não desistiram. E eu gostaria que, junto com você, nós pudéssemos analisar cada situação e encontrar algumas das razões com que fez a pessoa continuar. Vamos entender onde que a pessoa foi buscar forças onde não tinha mais forças. Como ela conseguiu manter firme seu ideal quando tudo estava contra ela. Nós vamos encontrar nessa história dessas 4 pessoas algumas características que são comuns entre elas. Todas tinham determinação, todas tinham dedicação, todas tinham talento para aquilo que estavam fazendo. Mas será que existia algo a mais em cada uma delas? Alguma coisa que também as diferenciava? É isso que nós vamos analisar. O que faz uma pessoa continue quando tudo está contra ela? Eu queria deixar esclarecido 3 palavrinhas importantes do nosso vídeo. Meta. O que é meta? Meta é o objetivo que te faz avançar. Um corredor de 100 metros rasos, a meta dele é ultrapassar a linha depois de 100 metros de corrida. O objetivo de um alpinista é chegar ao topo de uma montanha. Você precisa deixar claro as metas. E uma palavra para você líder, para você diretor, para você gerente: deixe claro as metas para os seus liderados. Faça com que os seus colaboradores entendam o que precisa ser feito claramente. Nesse momento, a assertividade é uma qualidade. O seu colaborador não pode se basear no seu sorriso, na sua postura como sendo o norteador dele. Se o meu chefe está rindo, eu estou acertando. Se ele está bravo, eu estou errando. Isso é desmotivador. Deixe claro para os seus liderados o que você espera deles. E principal, se ele estiver acertando, coloque isso claro para ele. O elogio deve ser feito em público. Se ele estiver errando, se ele estiver pisando na bola, se ele estiver perdendo o rumo, orientação. O líder, ele tem que extrair o que tem de melhor nos seus liderados. Um líder omisso não é um líder, é um chefe. E a nossa fábrica, a nossa empresa, a sua escola, o seu lar não quer nenhum chefe, quer um líder. Dedicação. Dedicação é algo que envolve entrega, é algo que envolve sacrifício, é algo que envolve renúncia. Eu não posso querer aprender chinês praticando 10 minutos por semana. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir aprender a tocar violão se eu tentar aprender 11 horas da noite, mas tenho que dormir às 11h15 porque já vai me dar um sono. Você precisa fazer escolhas. Bruce Lee dizia que você consegue fazer qualquer coisa na sua vida se você estiver disposto a abrir mão de muitas outras coisas. A gente não consegue abraçar tudo. Então, para que você possa ter a principal dedicação, você precisa ter, primeiramente, a escolha do que você quer fazer e aceitar o preço a ser pago por aquilo que você quer fazer. E, meu querido, muitas vezes as pessoas querem, desejam, mas não querem abrir mão daquilo. Uma frase que é conhecida no conhecimento popular é: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Sem entrega, sem renúncia, sem empenho, sem força de vontade, a nossa dedicação não existe. Você precisa tornar a sua vontade em ação. A nossa palavra do nosso canal é superação. Que você aumente a sua energia, que você busque o foco, que você busque aquilo que você deseja. E foco, muitas vezes, significa dizer não.
E determinação é quando a pessoa aceita o preço a ser pago e inicia a sua empreitada, fazendo com que ela chegue ao seu objetivo, independentemente do que acontecer à sua volta e principalmente aquilo que aparecer no seu caminho. Muitas vezes a determinação torna a pessoa mais focada e isso faz muitas vezes com que sua vida pessoal, com que o contato com sua família seja afetado. Muitas famílias não aceitam que o seu profissional da sua casa vá trabalhar de domingo, que ele volte muito tarde da noite, que ele levante muito cedo, que ele deixe de fazer alguns passeios. Muitas vezes a determinação de uma pessoa cumprir o seu objetivo envolve uma renúncia e a família precisa entender e dar suporte a essa pessoa. Mas uma palavra para você que é determinado é que tudo que é demais não é bom. Você tem que ter determinação, você tem que ter a força de vontade de estar, de fazer acontecer, mas às vezes não pode abrir mão da nossa vida pessoal. A nossa família, os nossos amigos são bens que Deus nos deu e eles não têm preço. Então muitas vezes você tem que aprender a não aceitar prazos extremamente curtos. Você tem que entender que muitas vezes você tem que dizer não. A hora de falar que não pode ser feito é no início. Depois que você aceitou, depois que você não tem mais volta, aí, meu querido, você vai ter que pagar o preço. Então, muitas vezes, uma das coisas que nós temos que fazer no início, no planejamento, do começo para o fim, é a negociação. Depois que você aceitou o prazo, não dá para voltar atrás. Não dá para ir do começo ao fim e voltar para o começo. Então, tenha um pouco mais de maturidade nos seus prazos que você aceita, coloque alguns pontos e principalmente recuse fatos e prazos que podem ser negociados e que você ficou com vergonha de discutir. I can hear the howling wind. Yes, the sound is getting higher. As the night is closing in, I'm waiting on you. Vou mostrar agora 3 exemplos de pessoas que se superaram. Nós vamos ver 2 atletas, um político e um piloto. Em todos eles, nós vamos ver que determinação, meta e dedicação fizeram parte da sua personalidade. Em todos eles, eu gostaria que você se atentasse sobre que eles tinham tudo para desistir. As oportunidades, as pessoas, o sistema ao redor, a situação propiciava uma desistência. Caberia eu faria o quê? Não tem como. Eles não aceitaram essa postura. Eles aceitaram o preço e eles acreditaram no seu ideal, tirando forças de onde não tinha mais forças para serem tiradas, tendo a paciência e tendo o equilíbrio e a serenidade de administrar o caos. Mesmo com os problemas se agigantando, eles encararam e continuaram. O que nos faz continuar? Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihail Ridazzi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton! Ayrton Senna do Brasil. Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura!
para a cena seguir. É o carinho da torcida brasileira, que invade a pista, que quer estar próximo de seu ídolo. Senna dá um show em Interlagos, sem carro, com extrema dificuldade. Agora complicou porque o carro parou. No meio do povo ficou Ayrton Senna. Brasil, Mundial de Fórmula 1. Senna nos braços do povo. Uma imagem inédita na Fórmula 1. Gostaram, né? Dispensa apresentações. Essa chegada sempre me deixa arrepiado. O que o Ayrton Senna tinha além da meta, da determinação e da dedicação que nós já conhecemos? Eu destaco 3 pontos, entre outros que podem também ser mencionados, mas os 3 pontos que eu gostaria de dedicar: primeiro, talento, expertise. Ele não era uma pessoa que desconhecia o que estava acontecendo. Ele conhecia a fundo aquilo que ele pilotava. Para quem não sabe, Ayrton Senna tinha um contato técnico com os mecânicos diferenciado de outros pilotos. Ele sabia o que os pilotos estavam fazendo. Ele conversava, ele passava o feeling deles nos testes. Ele falava aquilo que o mecânico precisava saber para poder intervir no seu equipamento. Ele tinha a expertise de poder administrar o caos. Ele lutou contra todos os problemas que todos os pilotos tiveram com a chuva. Ele administrou o problema sério de falta de visão. E além de tudo, o seu câmbio quebrou. Ele terminou o Grande Prêmio com apenas uma marcha. Além do seu talento indescritível, ele tinha paixão por aquilo que ele fazia. Ele queria mais do que os outros. Ele não aceitava ficar longe daquilo que era o seu ideal. Coloque paixão naquilo que você faz, meu querido, minha amiga, meu amigo. Não faça as coisas de qualquer jeito. Não faça com desleixo só porque não é para você. O seu trabalho tem que ter a sua marca. O seu trabalho tem que ter a sua dedicação. E a última qualidade, uma qualidade que você deve trabalhar melhor, sua pessoa interior, se você não tiver, é o patriotismo. O amor à terra que você nasceu. Ayrton Senna era brasileiro de coração. Eu muitas vezes vejo pessoas que nas nossas aulas, nas nossas indústrias, sentem vergonha de ser brasileiros, falam todo tipo de coisas ruins da nossa terra. E eu não quero aqui esconder a nossa insatisfação com políticos, nós temos a nossa insatisfação contra aqueles que muitas vezes fazem coisas que não deveriam fazer no nosso país. Mas a gente não pode deixar de acreditar e, principalmente, a gente não pode deixar de amar a terra que nos acolheu. O patriotismo, que era algo que muitas vezes era matéria, era algo que se despertava nas crianças logo cedo. Eu fui um desses. Hoje nós percebemos que as crianças têm a escolha de querer ser patriotas ou não. Nosso país é muito maior que a pequenez de alguns de seus dirigentes. O segundo vídeo que nós iremos ver agora é algo que eu gostaria de tocar no coração de algumas pessoas que se sentem injustiçadas. Aquelas pessoas que acham que o mundo não foi correto com o que aconteceu. Veja esse vídeo. Vanderlei Cordeiro de Lima manda beijos para a torcida brasileira presente no estádio Panathinaiko. Lá vem Vanderlei Cordeiro de Lima, vai passar pela linha de chegada, manda beijos para a torcida, beijos para o Brasil. Medalha de bronze de Vanderlei Cordeiro de Lima.
anos, bronze para Vanderlei Cordeiro de Lima. Olha aí a entrada do Vanderlei à frente. Maratona e a cerimônia de encerramento. Você está vendo com câmera exclusiva aí a expressão oceano para ele, para Vanderlei Cordeiro de Lima. Que ninguém não simboliza o espírito olímpico, a superação, a coragem, a garra. O Vanderlei é a cara do Brasil, né? Brasil! Seria de ouro, Vanderlei, mas ela acabou se tornando mais importante. Você foi o homem da maratona. Você foi o Brasil. Sem comentários sobre o que aconteceu com o nosso querido Vanderlei, que, para quem não sabe, foi o primeiro brasileiro a ganhar a medalha Pierre de Coubertin. Um excelente reconhecimento ao fato que foi acontecido, uma grande honra para o nosso país. Um exemplo de vida, de dedicação, de determinação e de meta, que são pontos que a gente já conversou aqui. Temos alguns pontos a mais para se falar de diferenciais. Primeiramente, para quem não sabe, ser corredor é ser um atleta solitário. Não apenas porque ele corre sozinho, porque ele treina sozinho, mas porque muitas vezes corredores de alto nível precisam se submeter a viver em lugares de grande altitude, acima de 4.000 metros do nível do mar, para que a sua fisiologia desenvolva um nível de glóbulos brancos diferenciado dos glóbulos vermelhos, que fará que nas suas competições ele possa ter um desempenho maior. Então nós vemos aqui que ele teve uma renúncia, que ele teve uma dedicação acima do normal para que pudesse estar no nível e conseguir estar liderando uma maratona em uns Jogos Olímpicos. Mas, com todo o fato que aconteceu, que quebrou o seu ritmo, que perdeu o seu emocional, que fez com que ele se desestabilizasse, que deu chance para que seus competidores se aproximassem, diante de tudo isso, ficando para o segundo, ficando para o terceiro lugar, Vanderlei não perdeu a humildade, não perdeu a simplicidade, ele continuou correndo. Quando em nossa vida os problemas acontecerem, quando nós tivermos em nossas vidas alguns percalços que nos façam retragir, quando a nossa condição financeira não for mais a melhor, quando o seu nível psicológico abaixar, nós temos que ter a humildade de aceitar a situação e continuar. Mas muitas vezes o orgulho nos atrapalha. Eu era primeiro, não sou mais o primeiro, o terceiro, o quarto não me interessa mais. Muitas vezes a gente tem que ter a simplicidade de saber que as grandes coisas se encontram na simplicidade. E Vanderlei não ficou exacerbado, não ficou desmotivado, não ficou envergonhado pela situação final que ele terminou a prova. Pelo contrário, quando você vê ele entrando no final da prova, ele sorri, ele faz gestos, ele é a felicidade em pessoa. A simplicidade muitas vezes nos torna extraordinários. Busque a humildade. Não tenha vergonha de fazer pequenas tarefas, simples que sejam. Você, líder, que está vendo que o seu funcionário precisa de uma força, precisa de uma ajuda para carregar uma caixinha que está um pouco mais cara, não fique na sua pedestal de orgulho. Ajude, se submeta, volte ao nível do seu funcionário. Eu sou gerente, eu sou líder, eu não vou mais pegar, eu não sou mais esse cara que faz isso. Você está gerando uma forma de que a equipe olhe você com outros olhos quando você faz isso. E muitas vezes, quando nos tornamos simples, a gente nos torna maior. O próprio Jesus Cristo disse que no reino dele, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. A nossa simplicidade, a nossa humildade, muitas vezes é esquecida quando nós atingimos um patamar mais alto na nossa carreira. E muitas vezes você tem que entender que quanto mais alto você está, maior será a queda. E a humildade nos ajuda a levantar.
O terceiro vídeo que eu separei vai te mostrar também um caso extremo de injustiça, um caso de perseguição, uma forma que você poderia se sentir esquecido por Deus, mas a pessoa mostrou uma força interior jamais vista antes. Assista esse vídeo. Eu vou contar agora um pouco da vida de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um garoto humilde que nasceu na África do Sul em 1918. Filho de uma família humilde, ele aos 9 anos de idade foi o primeiro de sua família que conseguiu entrar em uma escola. Com sua determinação, com sua vontade de vencer, aos 19 anos ele iniciou a sua faculdade de Direito, onde desde cedo ele tinha arraigado em sua personalidade o desejo pela igualdade social, pela igualdade racial em seu país. Nelson Mandela viveu uma época difícil. Foi nesse momento que o apartheid estava ao seu ponto mais alto, um movimento de separação entre raças que não permitia direitos políticos, sociais e econômicos para os negros. Nelson participou de diversos movimentos anti-apartheid, brigando, lutando, tendo o ideal da igualdade racial dentro do seu país. Ele participou de diversos movimentos e suas contestações públicas anti-apartheid geraram diversos problemas para a sua vida pessoal. Devido a essas manifestações, ele foi perseguido e condenado pelo atual governo à prisão perpétua por buscar a igualdade entre seres humanos. Perseguido e condenado por lutar e fazer muitas contestações às ações do governo atual, lhe garantiram um símbolo de luta contra o apartheid. Diversos países utilizaram o nome Nelson Mandela como símbolo da luta contra o apartheid. É um grito de liberdade, um grito de esperança pela libertação de Nelson Mandela. Nelson Mandela cumpriu 27 anos de prisão em regime fechado e sua luta contra a divisão de raças tornou-se um símbolo para todos no mundo. Uma das suas frases mais conhecidas era que todos têm direito aos frutos da sua terra. Essa luta ecoou e foi símbolo para vários movimentos além do anti-apartheid. Aos 72 anos, Nelson Mandela atinge o seu sonho de liberdade. Ele está livre para retomar a sua vida. E ao sair da prisão, ele só tem 2 objetivos, 2 metas a cumprir: unificar o seu país e perdoar as pessoas que lhe provocaram tamanho mal. Um símbolo de perdão, um símbolo de serenidade, um símbolo de inteligência emocional, um símbolo de convicção de que nada e nem ninguém pode mudar aquilo que você é e fazer você perder as suas crenças e seus objetivos. Em pouco tempo, Nelson Mandela consegue se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul. E com muita luta, ele consegue conceder, garantir os direitos políticos, sociais e financeiros para todos os negros da África do Sul. Uma conquista, um ideal que agora é realidade. E essas são algumas das qualidades que a gente gostaria de ressaltar na história de Nelson Mandela. A primeira delas é que ele teve um ideal, ele teve um sonho, ele acreditou em algo e perseguiu esses seus sonhos. Você tem que ter um ideal na sua vida. Você não pode viver por viver. Nós não podemos seguir a cada dia sem ter esperança, sem acreditar, sem ter a vontade de conviver e viver em um mundo melhor. E hoje nós vemos, infelizmente, que esse sonho de ideal, essa vontade de ver um mundo melhor,
nós só encontramos nas pessoas com mais idade. A juventude não tem ideal. A juventude vive um mundo de ilusão, um mundo cibernético, um mundo de redes sociais ou de games que fogem da realidade que vivem. Nós não podemos tirar os nossos pés do chão e nós não podemos abdicar de querer mudar e transformar o mundo que vivemos. Nelson Mandela também tinha convicção daquilo que ele acreditava. Ele não precisava do suporte de ninguém para manter a sua crença firme e o seu ideal aceso. Henry Ford, que foi uma das grandes personalidades do século passado, dizia uma frase muito interessante que tem tudo a ver com Mandela. Ele dizia que estar decidido é, acima de tudo, o segredo do êxito. Você não pode começar algo e depois ficar em dúvidas. Então, se você tomou a sua escolha, se é aquilo que você quer para a sua vida, se você está dentro daquilo que o seu coração lhe diz que deve estar, pare de se questionar e siga em frente. Muitas vezes a gente resmunga demais e faz de menos. As nossas ações têm que ser muito mais fortes do que as nossas palavras. Acredite e viva aquilo que você quer viver e não aquilo que as pessoas entendem como sendo o melhor para você. Estar decidido é, acima de tudo, viver o seu sonho. Uma característica agora muito interessante que eu gostaria de citar de Nelson Mandela e que eu aplico muito isso para o curso de projetos e menciono constantemente para os alunos que ali estão, é o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Nelson Mandela, encarcerado em uma cela durante vários anos, teria todos os motivos para gerar dentro do seu ser um sentimento de amargura, de ódio, um sentimento de revolta e de vingança. Ele teve a serenidade, a inteligência emocional de poder conviver com suas emoções. O perdão é um dom colocado para as pessoas que são grandes, para as pessoas que são realmente grandes. Não é fácil perdoar. E o perdão muitas vezes ele é divino, por isso você precisa acreditar em Deus. Humanamente muitas vezes é impossível você perdoar. E dentro desse perfil você percebe que Mandela, quando chegou no topo e voltou a ser presidente do seu país, ele não teve uma postura de vingança. Ele não teve uma postura de tratar com a mesma moeda aqueles que o trataram daquela forma. Quem assiste o filme da vida dele percebe que ele busca criar uma coesão entre os seus liderados e a oposição. E você percebe que muitas vezes o primeiro passo, que é o seu, é o mais difícil. E quando você faz ações que são diferentes das esperadas pelos seus comandados, você gera questionamento, indagação. Uma frase que eu gosto muito de ver no filme dele é quando ele, na frente de todos, fala: vocês me escolheram para que eu os liderassem. Agora, me deixem liderá-los. Você muitas vezes líder, você muitas vezes coordenador, precisa assumir a postura de líder. E a postura de líder muitas vezes ela é difícil, porque ela vai contra, às vezes até, as nossas crenças pessoais. Muitas vezes você é um cara mais eloquente, mais explosivo, e a sua natureza seria de agir dessa forma. Você tem que ir contra os seus princípios para fazer aquilo que é a ação ideal para o seu time. E isso nós chamamos de inteligência emocional. E isso nós chamamos de serenidade. Inteligência emocional não é a pessoa que não tem emoção, não é a pessoa que controla a emoção. Inteligência emocional é a qualidade da pessoa que conhece as suas emoções, que sabe como vai se sentir e consegue de alguma forma suportar o insuportável, vencer o invencível e controlar o incontrolável, agir contra a sua natureza e ter a postura adequada e ideal para a situação. Isso é qualidade de poucos, isso é competência e, principalmente, um adjetivo procurado por muitas empresas.
Nelson Mandela tinha dedicação, tinha determinação, tinha talento, tinha meta, com certeza. Ele era patriota, com certeza, mas ele agia e ele era influenciado principalmente pelo amor. O amor ágape, o amor que ama incondicionalmente, que ama sem motivos, que ama mesmo quando a pessoa não merece. 72 anos, 50 deles gastos dentro de uma prisão, transformaria muitas pessoas numa amargura incrivelmente grande. Transformaria muitas pessoas num rancor único. Tiraria o sentido da vida e transformaria a pessoa numa pessoa amarga, uma pessoa ruim, uma pessoa vingativa, rançosa. E Nelson Mandela, contra todas as expectativas, sai de uma prisão para perdoar e para unir o seu país separado pelo apartheid. Que nós, como pessoas, possamos, mesmo diante de todas as diversidades, onde todos esperam que tenhamos uma reação, muitas vezes formas até violentas, muitas pessoas gostam de ver a violência destacada nas pessoas como sendo um sentimento de justiça. A justiça divina, ela é a mais forte de todas. Contra elas, ninguém pode. Nós temos que acreditar que um ser superior, nosso Deus, ele estará cuidando de você. Ele estará fazendo o que é melhor para você. E que você tem que ter o perdão, principalmente para se libertar da amargura, se libertar daquilo que fez o mal. A amargura mata, o rancor adoece, te causa diversos distúrbios no seu organismo. E só tem uma forma de você se libertar desse mal. Só tem uma forma de você fazer com que isso não te prejudique mais. Para alguns é fácil, para outros é difícil. A única forma é que você perdoe aquele que te ofendeu e que você continue a sua vida. Quando você perdoa aquele que você te causou aquela situação, você consegue viver melhor, você tira um peso do seu organismo, você consegue libertar a sua alma e você consegue avançar. E esse deve ser o sentimento, esse deve ser a sua vontade, isso deve ser aquilo que te faz continuar. O nosso último vídeo, que é realmente um vídeo muito impressionante, você vai ver que a superação muitas vezes excede a inteligência, excede a razão. Você vai ver a história de uma atleta suíça que, em meio a uma maratona, conseguiu encantar, conseguiu empolgar a uma torcida, mesmo sendo ela o último lugar daquela corrida. Veja esse vídeo.
É realmente emocionante ver aquela cena dela cruzando a meta, dela cruzando a linha de chegada. E dedicação, meta e determinação, sem dúvida, você pode ver muito forte nesse vídeo. Mas antes de falar sobre suas qualidades, eu gostaria de serenamente comentar um pouco sobre alguns outros pontos dessa corrida dela. Não houve um início correto na sua partida. Devemos entender que talvez ela não estivesse realmente preparada para uma corrida daquele porte. Talvez ela não tenha se preparado da melhor forma adequada. Talvez ela não tenha condição física para poder fazer uma prova daquele tipo. Então ela começou de uma forma não adequada. Mas ela foi do começo até o fim. Então nós vemos que a paixão, que os sonhos e que principalmente o patriotismo e a honra falou muito forte nesse momento. Se ela aceitasse ajuda médica, se ela aceitasse ser atendida no meio da prova, ela seria desclassificada. Ela iria retirar o nome do seu país daquela corrida. E ela não queria que isso acontecesse. O sonho de completar uma maratona numa Olimpíada era muito forte na sua alma. E preciso lembrar que na entrevista que ela deu posteriormente a esse evento, ela dizia que ela tinha certeza que seria, devido à sua idade, a sua última maratona. Ou ela terminava, ou ela não teria outra oportunidade. Então ela perseguiu os seus sonhos, ela fez a sua renúncia, ela acreditou, ela teve uma determinação incomum, incomparável. É realmente um dos casos mais fortes de superação. Reconheço que esse foi um dos grandes momentos e foi uma das imagens que me fizeram escolher o nome do nosso canal. A superação, a paixão tem que estar em nossos objetivos. Quando você emite seu relatório, quando você cria o seu produto, quando você faz a sua participação em um evento, quando você atende um cliente, quando você produz a sua peça no seu equipamento, você tem que ter paixão naquilo que você faz. Nós temos que acreditar que aquilo que nós estamos fazendo leva a nossa marca. Não posso jogar fora aquilo que eu fiz com tanta dedicação e desistir simplesmente porque os outros esperam que eu faça isso. O meu cliente não quer mais conversar comigo, eu vou recuperá-lo. A minha peça não tem mais como ser aplicada, eu vou encontrar meios de transformá-la. Nós não podemos desistir. A desistência é uma opção dos fracos. Para os fortes, a única opção é continuar. Seria muito fácil para ela desistir. Seria muito fácil para ela aceitar atendimento médico. Seria muito fácil para ela descansar depois de tamanho cansaço que ela vivia. Mas seria muito difícil conviver com o sentimento do fracasso. Ela não se permitiu a essa comodidade. Ela agarrou o seu sonho. Ela objetivou aquilo que a motivava. Ela abraçou o seu patriotismo, sabendo que ela não seria lembrada por todo o esforço que ela fez até agora. Ela seria lembrada porque ela não completou aquilo que ela deveria ser feito. Muitas vezes a gente tem que ter a paixão de ir até o final, de saber que aquilo que você está fazendo receberá o seu nome e você tem que ser lembrado por aquilo que te enobrece e não por aquilo que te envergonha. Além desses 4 vídeos inspiradores, eu poderia também mencionar algumas outras situações, alguns outros fatores que nos fazem continuar. Seriam vários, pretensão minha querer citar todos, mas eu poderia citar o compromisso que nos faz entender que eu não posso desistir porque contam com aquilo que eu disse que iria fazer. Poderia ser a responsabilidade, o seu dever interno, o seu caráter interno que não aceita que você abandone nenhuma das suas situações. A liderança também é um fator muito importante porque ela nos busca
nos motivar, elas buscam nos trazer o empenho que muitas vezes nos falta, trazendo principalmente um norte para quando nós estamos desanimados. O crescimento profissional que muitas vezes motiva a pessoa a assumir cargos baixos, assumir tarefas difíceis, mas buscando sempre uma trajetória profissional que o leve a uma carreira de sucesso. A família também é um motivador muito forte para que continuemos. O amor que nós temos aos nossos entes queridos nos faz abrir mão até mesmo da nossa existência. O pai tira da sua boca para alimentar os seus filhos. Existem diversos fatores que ainda podem nos fazer continuar. Cabe a você encontrar dentro do seu perfil, dentro da sua vida, os motivos que fazem não desistir. Os motivos que fazem com que o seu trabalho sempre seja feito da melhor forma possível. Eu gosto muito de falar um assunto para os meus alunos, onde eu menciono sempre que o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todos o façam. E eu tenho para você que analisou tudo e falou: professor, não encontrei nenhuma dessas razões que me façam continuar. Procure fazer então aquilo que você quer fazer com amor, com carinho, com esperança. Quando tudo aquilo que nós falamos ainda não é impossível, pense nas palavras do Cristo, que recebeu uma missão do pai dele, do chefe dele, do líder dele. Ele não perguntou se era difícil, ele não perguntou se era possível fazer, ele foi lá e cumpriu. A gente muitas vezes não tem que ficar pensando nos motivos para não continuar, a gente tem que focar nas razões para não desistir. Coloque o coração na sua atividade diária, coloque a sua paixão naquilo que você desenvolve, coloque a sua emoção naquilo que faz com que você atenda clientes ásperos, clientes insatisfeitos. Atenda com um sorriso, coloque o seu melhor, não desista, aceite o desafio, busque ajuda e se não tiver ajuda, siga sozinho da sua forma, mas não deixe a bola cair. Encontre no dia a dia um valor especial naquilo que você faz, porque aquilo que você faz carrega o seu toque pessoal. E isso é o que fez com que Mandela, com que Vanderlei, com que Ayrton Senna, com que Gabriele Anderson, com que todos eles não terminassem o seu dia com um fracasso, mas terminassem com a certeza de que fez o que poderia ter sido feito, até além daquilo que conseguiria. Estamos então chegando no final do nosso vídeo. Eu quero dizer que foi muito prazeroso estar todo esse tempo com você e viajando no tempo a gente consegue perceber que várias histórias do passado, que várias personalidades nos dão exemplos, nos dão o ideal, nos dão uma imagem a seguir do que é entender, compreender, se sacrificar e ter o sucesso que todos esperam e almejam. Eu desejo a você, meu querido amigo, a você, minha amiga que assistiu esse vídeo, que você tenha muito sucesso na sua caminhada, que Deus te abençoe, que você possa encontrar formas de conviver com a sua dor, de conviver com o seu incômodo, de conseguir driblar os percalços da sua vida e que você encontre a meta, que você planeje melhor, que você se prepare melhor para os seus problemas, que você esteja preparado para começar realmente do começo e que você não pule nenhuma etapa. Se dedique, tenha essa convicção de que realmente você pode criar condições plausíveis para realizar o seu projeto e os seus objetivos. Não tente viver a sua vida de qualquer jeito, porque você não foi criado de qualquer jeito. Você é especial. Tenha paixão, vibre com suas conquistas, acredite, se orgulhe daquilo que você já conquistou. Comemore suas vitórias, aprenda a saborear os louros, as grandes conquistas que você conseguiu na sua vida. Tenha amor, se apaixone por sua ocupação. Trabalhe com carinho, com respeito, com empenho.
Busque aquilo que te faz vibrar. Acredite e siga com fé, com força, com foco e com esperança. Eu gostaria então de encerrar o nosso vídeo deixando, como sempre, 2 frases. A primeira também será de Henry Ford, onde ele diz que o insucesso é apenas uma oportunidade para que possamos recomeçar de novo com mais inteligência. Recomeçar de novo significa que é com 2, com 3, com 10, com as tentativas que você precisar fazer para atingir o seu ideal. Você tem 2 opções: desistir ou persistir naquilo que você ama. E a última frase de Sir Thomas Edison, uma pessoa que eu admiro demais por ser uma personalidade que viveu à frente do seu tempo, dizia que a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez. Não desista. Lute pelo aquilo que você acredita. Tenha convicção. Trabalhe com amor e fé. É isso que nos faz continuar. Um forte abraço. Que você consiga sempre continuar. Tudo de bom para você. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! O Mundial de Fórmula 1. Senna nos braços